Cuidei da minha neta como filha, até ela dizer: "Você não é ninguém para mim." Eu não tinha planejado criar uma criança de novo aos 62 anos de idade. Depois de enterrar meu marido e aposentar meus ossos cansados da faxina em escolas públicas, minha vida parecia finalmente querer andar num ritmo que meus joelhos conseguiam acompanhar. Meus dias tinham cheiro de café morno e novela das 6. E eu já me sentia satisfeita com a paz que a solidão, às vezes, sabe oferecer. Mas tudo mudou numa terça-feira cinzenta, daquelas em que até o vento parece cansado. Minha filha, Amanda, chegou com a pequena Ana Beatriz nos braços, chorando mais que a menina. Os olhos dela estavam fundos, o rosto pálido, o corpo magro demais. Eu já imaginava o que tinha acontecido. Conhecia aquele tipo de choro. Era um choro de mulher que tinha apanhado mais uma vez, mas que dessa vez não conseguiu esconder. "Ele foi embora", ela disse, a voz embargada. "Levou tudo. Até a dignidade que eu já tinha enterrado faz tempo." Eu a abracei como mãe abraça a filha ferida. E, no meio daquele abraço, senti a cabeça de Ana Beatriz encostar no meu ombro. Quieta. Sem reclamar. Como se ali, naquele espaço, ela também encontrasse uma trégua. Foi assim que a história começou. A história que, anos depois, me faria engolir seco uma frase que ecoaria na minha cabeça todas as noites: "Você não é ninguém para mim." Amanda não conseguiu se reerguer. Tentou. Eu vi. Saiu para procurar emprego com o cabelo molhado e os olhos vermelhos. Voltava com os ombros curvados e o silêncio gritando mais alto que qualquer resposta. Um dia, ela simplesmente parou. Passou a ficar deitada por horas, olhando pro teto, com a filha sentada ao lado, mexendo em um celular emprestado. E eu, que já tinha enterrado meu marido e minha juventude, enterrei meus planos de descanso. Voltei a cozinhar, a lavar roupa, a acordar cedo para levar Ana Beatriz para a escola. Os anos passaram como vento entre frestas de porta. A menina cresceu e foi me chamando de vó com menos doçura. Na adolescência, passou a me chamar só de a velha. E eu calei, porque o amor, quando é grande, cala mais do que responde. Porque eu achava que tudo era fase, que era a idade, que era o jeito dela. Mas era mais do que isso. Era ingratidão disfarçada de independência. Era desprezo camuflado em adolescência. Lembro do dia em que ela fez 15 anos. Eu juntei dinheiro por mais de um ano para fazer uma festinha simples, no salão da associação do bairro, com salgadinhos e refrigerante. Era o que eu podia dar. Fiz com todo o amor do mundo. Comprei um vestido que ela viu na vitrine e não parava de falar. Quando ela entrou no salão, e todos aplaudiram, eu chorei. Chorei porque ela sorriu. Chorei porque, por um instante, pensei: talvez ela saiba o que eu fiz por ela. Mas, naquela mesma noite, ouvi escondida no banheiro ela falando com uma amiga no celular. Credo, tudo brega. Essa festa foi ideia da minha avó. Velha cafona. Me fez pagar esse mico. Eu escutei, sentada na beirada da banheira velha, apertando o peito para ver se a dor passava. Naquela noite, eu quase desisti de tudo. Mas não desisti. Porque quem cria ama. E quem ama, continua. Mesmo com o coração em pedaços, mesmo com a alma pisada, mesmo com a certeza de que não vai receber nada em troca. Na semana seguinte, ela voltou da escola com as sobrancelhas feitas e uma tatuagem pequena no braço. Eu perguntei de onde tinha tirado dinheiro para aquilo. Ela disse, fria: "Você não paga? Eu arranjo quem pague." Essa frase me doeu mais do que qualquer bofetada que levei na vida. Eu queria conversar. Queria entender onde eu tinha errado. Mas cada tentativa virava grito, portas batidas, olhares de desprezo. Amanda, minha filha, se escondia. Dormia o dia todo, tomava remédio para dormir de noite. E eu, que já estava cansada de salvar os outros,
só não sabia como salvar a mim mesma. Ana Beatriz começou a sair cada vez mais. Voltava de madrugada. Cheirava perfume forte, bebida. Um dia, achei um cigarro de maconha escondido dentro da caixa de esmaltes. Quando fui confrontá-la, ela gritou: "Você não é minha mãe. Para de se meter na minha vida." Foi ali que senti um pedaço do meu coração cair no chão e se quebrar como porcelana velha. Mas continuei. A escola me chamava para reuniões que Amanda nunca ia. Então eu ia. Eu sentava nas cadeiras minúsculas, de plástico azul, e ouvia professores dizerem que minha neta era difícil, fria, fechada. Eu defendia. Sempre. Mesmo quando ela não merecia. Porque era minha menina. Ou pelo menos, eu queria acreditar que era. Mas isso foi só o começo. O começo do que ainda estava por vir. De um final que eu nunca teria coragem de imaginar. Nos meses seguintes, as coisas começaram a desmoronar de forma mais visível, mais cruel. Amanda teve uma crise forte e precisou ser internada por uns dias. A saúde mental dela já vinha frágil fazia tempo. Mas ali foi como se o pouco de estrutura que ela ainda mantinha tivesse se despedaçado de vez. Ana Beatriz não foi visitá-la nenhuma vez. Quando eu insisti, ela disse apenas: "Ela que se vire." Eu não pedi para ela me pôr no mundo. A frieza com que ela pronunciou aquilo me gelou os ossos. Não era uma menina revoltada. Era uma jovem que já sabia machucar. Amanda voltou para casa com o olhar mais vazio do que nunca. Passava o dia no sofá, os olhos fixos na televisão desligada. Às vezes eu me perguntava se ela ainda via alguma coisa ali dentro dela mesma. E Ana Beatriz começou a passar cada vez mais tempo fora. Eu não sabia com quem. Não sabia onde. Às vezes voltava com roupas caras demais, maquiagem impecável, cheiros diferentes. E eu fingia não notar, porque a verdade dói mais quando você coloca nome nela. Mas eu sabia. No fundo, uma parte de mim sabia. Até o dia em que ela simplesmente desapareceu. Saiu de casa com uma mochila e não voltou. Fiquei 3 dias sem dormir. Liguei para todos os conhecidos, vasculhei redes sociais, fui à delegacia. Quando, no 5º dia, ela voltou, não disse uma palavra. Passou por mim como se eu fosse um móvel da casa. Entrou no quarto, bateu a porta. Só no dia seguinte vi a tatuagem nova no pescoço. Um nome que eu nunca tinha ouvido antes. "De quem é isso?" perguntei. "De quem importa?" respondeu, sem olhar para mim. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela disparou: "Você não manda em mim. Nem é minha mãe. É só uma velha que eu fui obrigada a aguentar." Foi nesse momento que eu senti a alma sair de mim por um segundo. E voltar, rasgada. Lembrei das fraldas trocadas, das febres combatidas com pano molhado e oração. Lembrei do dia em que ela teve pneumonia e eu passei a noite ao lado da cama dela, com medo de perdê-la. Lembrei das vezes em que economizei meu remédio para comprar o lanche que ela gostava. E tudo isso, para ouvir que eu não era nada. Mas engoli. Porque às vezes o amor se parece com covardia. E eu já estava acostumada a apanhar da vida com um sorriso cansado. Ela começou a sumir por dias. Não dava satisfação. Quando voltava, trazia com ela o cheiro de mundo. Um mundo que eu não conhecia mais. Um mundo que não fazia questão de me incluir. Uma noite, ela chegou com um rapaz. Alto, tatuado, o olhar inquieto. "Esse é o Marcos. Ele vai dormir aqui." Eu tentei falar, tentei entender, tentei pelo menos sugerir alguma regra. Mas antes que minha voz saísse, ela cortou: "Você não paga nada aqui. Nem esse barraco é seu. Tá na hora de parar de se meter onde não deve." Foi a primeira vez que ela me expulsou da minha própria sala. E eu fui. Como quem reconhece que perdeu o direito de existir no próprio teto. Naquela noite, dormi sentada na cadeira da cozinha,
tentando não fazer barulho para não atrapalhar os risos vindo do quarto. No dia seguinte, ele ainda estava lá. No outro também. E depois, nunca mais foi embora. Comecei a notar coisas sumindo. Meus brincos antigos, uma correntinha que guardava desde meu aniversário de casamento, até a imagem de São Francisco que ficava na estante. Quando questionei, ela deu de ombros. Velharia some mesmo. Para de cismar, vó. Vó. Quase cuspiu a palavra. Como quem se envergonha de pronunciar. Uma tarde, encontrei meu cartão do banco no lixo do banheiro. O saldo estava zerado. Minha aposentadoria, que eu guardava com tanto cuidado, tinha virado cinzas. E foi ali que eu quebrei. Não chorei. Não gritei. Não discuti. Só sentei na beira da cama e fiquei olhando pro chão, por horas, sem pensar em nada. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre a certeza de que tudo que construí, tudo que fui, tudo que sonhei, tinha sido arrancado de mim com descaso. Como quem varre a poeira do chão. Eu não era mais alguém. Eu era ninguém. E ela me dizia isso com os olhos todos os dias. A partir daquele dia, eu parei de tentar. Não por vingança, nem por orgulho, mas porque até a esperança tem hora para morrer. E a minha, morreu ali, entre a gaveta vazia e a conta zerada. Ana Beatriz e o rapaz, Marcos, passaram a agir como se eu fosse uma hóspede incômoda na própria casa. Eu precisava pedir licença para andar, para falar, até para cozinhar. Às vezes, quando eu já estava sentada com meu prato, ele dizia: "Tem que comer aqui? Vai para a cozinha, dá espaço." E ela ria. Ela ria como se aquela humilhação fosse um show particular. Eu me peguei rezando para esquecer, para dormir e acordar com Alzheimer. Qualquer coisa que me poupasse da dor de lembrar que aquela menina foi minha neta, foi minha filha de criação, que eu amei como se tivesse saído do meu ventre. Amanda não reagia. Era um fantasma pela casa. Tomava os remédios e dormia. Acordava, comia pouco, voltava pro quarto. Os olhos fundos. A voz quase sumida. Um dia me disse: "Eu falhei, mãe. Desculpa." Eu segurei a mão dela e disse que não. Que ela tentou. Que a vida é que foi dura demais. Mas eu sabia. Ela sabia. Nós duas falhamos. Ela por não conseguir cuidar. Eu por nunca saber parar. Um domingo, Marcos gritou comigo porque deixei a louça na pia. "Tá achando que é princesa agora, velha? Vai deixar a sujeira pros outros. Essa casa não é hotel, não." Ana Beatriz entrou na cozinha, viu a cena, e disse apenas: "Você já viveu demais, vó. Deveria estar agradecendo por ainda ter onde dormir." Eu olhei para ela, para aquele rosto que eu vi crescer, e percebi que não a conhecia mais. Naquela noite, comecei a empacotar minhas coisas. Não tinha para onde ir, mas decidi que preferia dormir na rua do que seguir sendo pisada por quem eu só dei amor. Amanheceu e eu estava com minha mala encostada na porta, um saco de roupas e uma bolsinha com meus documentos. Ela acordou, olhou para mim e disse: "Seca. Vai fazer drama agora? Vai sair espalhando para todo mundo que a neta te expulsou?" "Não", respondi. "Só tô indo viver como alguém que, enfim, entendeu que não é bem-vinda." Ela bufou. Pegou o celular. Riu. "Boa sorte. E vê se não volta pedindo esmola." Peguei a chave da porta e deixei em cima da mesa. E saí. Na rua, o ar parecia mais leve que dentro daquela casa. Caminhei sem rumo. Me sentei num banco de praça e fiquei ali até escurecer. O mundo passava ao meu redor como se eu não existisse. Talvez fosse isso mesmo. Eu não existia mais. Nem como avó, nem como mãe, nem como mulher. Até que uma senhora sentou ao meu lado. Tinha o cabelo branco como o meu, e as mãos tremiam. Ela me ofereceu um pedaço de pão com queijo. Eu aceitei.
Pela primeira vez em dias, comi algo com gosto. Conversamos. Descobri que ela morava num abrigo ali perto, que aceitava senhoras idosas em situação de abandono. No dia seguinte, fui com ela. O abrigo era simples. Cama de ferro, cobertor fino, sopa rala. Mas havia silêncio. E respeito. E, acima de tudo, gente que sabia o que era ser esquecida. Ali eu fiquei. 3 semanas depois, soube por uma ex-vizinha que Ana Beatriz e Marcos estavam sendo investigados por envolvimento com drogas. A polícia esteve na casa. Amanda foi levada ao hospital em crise nervosa. Eu pensei em ir até lá. Mas não fui. Pela primeira vez, escolhi cuidar de mim. Uma tarde, enquanto limpava uma prateleira do abrigo, encontrei uma velha agenda em branco. Comecei a escrever. Palavras soltas, depois frases. Aos poucos, minha história foi se formando em páginas. Escrevi à noite, enquanto as outras dormiam. Escrevia para me lembrar de quem eu fui, do que eu suportei e do que eu merecia. Meses depois, uma jovem voluntária do abrigo leu meus textos. Se emocionou. Disse que conhecia alguém de uma editora. No ano seguinte, meu livro foi publicado. Simples, de capa branca. Se chamava Eu Criei uma Neta, e ela me esqueceu. A tiragem era pequena, mas foi o suficiente para algumas pessoas me encontrarem. Recebi cartas de senhoras do Brasil inteiro. Mulheres que criaram, amaram, e foram deixadas. Mulheres que, como eu, acreditaram que o amor era suficiente. Não era. Mas saber que eu não era única me salvou. O tempo foi passando e, com ele, a dor foi se transformando. Não sumiu. Não virou saudade boa. Ela ficou ali, como uma pedra dentro do peito, dessas que não doem o tempo todo, mas que estão sempre pesando. Eu já não chorava por Ana Beatriz, mas sonhava com ela. Sonhos estranhos, partidos. Às vezes ela era criança e corria para me abraçar. Às vezes, estava no portão da escola, me chamando com os braços abertos. Acordava com os olhos úmidos e a garganta fechada. E me perguntava por que certas dores não têm cura, só silêncio. No abrigo, virei espécie de referência. A mulher do livro. A que foi esquecida e sobreviveu. Muitas novas senhoras chegaram depois. Umas com filhos que não atendiam mais o telefone. Outras com netos que as roubavam para comprar cigarro. Todas com o mesmo olhar cansado de quem amou demais e foi deixada. A diretora, Dona Yolanda, me chamou para ajudar nos registros do abrigo. Anotar histórias, organizar relatos, ajudar com os documentos. E foi assim que minha segunda vida começou. Eu voltava a escrever. Só que agora não era sobre a dor. Era sobre resistir a ela. Uma tarde, durante um evento comunitário, fui convidada a ler um trecho do meu livro. A praça estava cheia de gente simples. Gente que já chorou escondido em banheiro. Gente que já teve que pedir desculpas por existir. Li com a voz trêmula. Criei como mãe. Cuidei como sangue. Mas aprendi, tarde demais, que quem não reconhece o amor, nunca mereceu o meu silêncio. A praça ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, palmas tímidas. E, então, uma senhora se aproximou. Olhos pequenos, dentes falhados, mas sorriso largo. Você escreveu minha vida. Só mudou o nome. Nos dias seguintes, recebi bilhetes, convites, pessoas me pedindo para contar mais, escrever mais, falar mais. Era como se, depois de uma vida inteira calada, eu finalmente tivesse voz. Foi nesse mesmo mês que o telefone do abrigo tocou. A funcionária me chamou, assustada. É sua neta, Ana Beatriz. Quer falar com você. Fiquei muda. Meu coração disparou, não de alegria, mas de desconfiança. Atendi. Do outro lado, uma voz que eu mal reconheci.
Oi, vó. Silêncio. Eu vi o seu livro. Alguém me mandou. Li tudo. Mais silêncio. Eu tô mal. A Amanda, a mãe, ela tá internada. E eu não sei mais o que fazer. Minha primeira vontade foi desligar. Minha segunda. Também. Mas eu respirei fundo. O que você quer, Ana Beatriz? Ela hesitou. Falar com você. Só, falar. Ouvir sua voz. E foi só isso. Nada de desculpas. Nada de reconhecimento. Só um pedido de presença. Se essa história está te lembrando de alguém que você foi, ou que você ainda é, comenta aqui embaixo. Talvez seja o seu desabafo que outra pessoa precisa ler. Nos dias que se seguiram, ela ligou mais algumas vezes. Disse que estava sozinha, que o Marcos tinha ido embora, que a polícia estava atrás dele, que os vizinhos não ajudavam. Mas nunca disse, eu errei. Nunca disse, me desculpa. E aquilo doía mais do que qualquer ofensa. Até que, numa tarde cinzenta, igual àquela em que Amanda chegou com ela nos braços, Ana Beatriz apareceu no portão do abrigo. Estava magra, olheiras fundas, os cabelos desbotados. Vestia uma blusa larga demais e segurava uma sacola de mercado. Posso entrar? A diretora olhou para mim. Eu, firme, respondi. Ela não está registrada como visitante. Vai precisar esperar lá fora. E me afastei. Não por vingança, mas porque às vezes, proteger a si mesma é o mínimo que se pode fazer por alguém que te rasgou por dentro. Mais tarde, encontrei um bilhete na caixa de correio do abrigo. Se um dia você quiser me ouvir, eu estarei no banco da praça. Toda terça, às 16 horas. Não fui na primeira terça, nem na segunda. Mas na terceira, meus pés me levaram sem que eu percebesse. Ela estava lá, sozinha, mexendo no celular. Quando me viu, levantou devagar, deu 2 passos em minha direção. Eu sei que não mereço, vó. Olhei para ela. Por alguns segundos, apenas olhei. Você não sabe o que eu senti. Você só sabe o que perdeu. Ela sentiu, os olhos cheios. E então, pela primeira vez, disse o que eu esperei por anos. Desculpa. Mas as desculpas não voltam no tempo. Não curam as feridas. Não devolvem os anos. E eu sabia que aquilo era só o começo. A partir dali, a história tomaria outro rumo, não melhor, apenas mais verdadeiro. A partir daquele dia na praça, Ana Beatriz começou a aparecer mais vezes. Nunca forçando, nunca invadindo. Sentava no banco, às vezes só para olhar o céu. Às vezes me levava um chá, uma flor, um pão que dizia ter aprendido a fazer sozinha. Coisas pequenas, mas que, de alguma forma, denunciavam uma tentativa tímida de reparo. Eu aceitava, mas mantinha a distância. Não por orgulho, mas porque o coração, depois de tanto ser ferido, vira casa com grades. Deixa de ser lar aberto e vira forte com trinco duplo. E ela sabia disso. Sentia. Às vezes até comentava. Você parece outra pessoa. E eu respondia. Talvez seja mesmo. A que você conhecia não sobreviveu. Ela baixava os olhos. Calava. E o silêncio nos cobria como um lençol grosso de tudo que não se disse. Um dia, sentamos lado a lado sem dizer nada por quase meia hora. O sol de fim de tarde batia nas árvores e fazia a praça parecer cena de filme. Foi quando ela me olhou e disse: "A mãe tá pior." Eu não respondi. Eles querem transferi-la para outro hospital. Mais longe. Eu não tenho carro. Nem dinheiro. Nem para condução. Permaneci quieta. Eu pensei, se a senhora puder ir uma vez por semana. Ela pergunta da senhora, às vezes. Ali, naquele momento, algo em mim cedeu. Não por Ana Beatriz.
mas por Amanda, a filha que não sorri mais, que ficou à sombra de todas as escolhas erradas, que nunca soube dizer não. Na semana seguinte, fui até o hospital. Quando entrei no quarto, Amanda estava deitada, com o rosto pálido e os olhos semiabertos. Ao me ver, tentou sorrir. Mãe, veio mesmo. Sentei ao lado dela. Segurei sua mão. Eu nunca deixei de estar. E fiquei ali, em silêncio. Só o som dos monitores preenchia o ambiente. Aos poucos, comecei a ir mais vezes. E Ana Beatriz, curiosamente, também. Sentava no canto do quarto, às vezes com um livro, às vezes só observando. A voz dela mudou. Ficou mais baixa, mais contida. Como quem percebeu o quanto falou alto a vida inteira sem escutar ninguém. Amanda piorava a cada dia. Os médicos não falavam claramente, mas a gente sabia. Havia um ar de despedida em tudo. Até nas flores que murchavam mais rápido. Numa madrugada, o telefone tocou no abrigo. Era Ana Beatriz. A mãe se foi. Fui até o hospital. Ela estava lá, sentada na recepção. Cabelos presos, os olhos inchados, a camiseta amassada. Quando me viu, correu para mim. Pela primeira vez em anos, me abraçou com força. Chorou como uma menina. E eu chorei também. Porque, por mais que a mágoa ainda morasse em mim, a dor do fim nos igualava. Ali, éramos só duas mulheres tentando lidar com o vazio. O enterro foi simples. Pouca gente. Quase ninguém sabia da Amanda. Afinal, depois, na volta do cemitério, Ana Beatriz me perguntou: posso ficar um tempo no abrigo? Só até eu arrumar algo. Olhei nos olhos dela. Vi sinceridade. E vi, também, o desespero disfarçado. Conversei com a diretora. Ela permitiu, com condições. Ana aceitou todas. Nos dias seguintes, ela ajudou na cozinha. Lavou roupa. Participou das atividades com as senhoras. Até sorriu, algumas vezes. As outras velhinhas começaram a gostar dela. Tem jeito pra gente, diziam. E eu pensava, talvez tenha mesmo. Mas já é tarde pra mim. Uma tarde, ela se aproximou do meu quarto. Me trouxe um caderno. Escrevi uma coisa. Se quiser ler. Deixou o caderno na minha mesa e saiu. Era um texto. Um relato. Um pedido. Uma confissão. Contava tudo. As mentiras, as vergonhas, os erros. Falava de como se perdeu tentando ser alguém que os outros esperavam. Como usou o amor como moeda. Como feriu por medo de ser ferida. No fim, escrevia: não quero que me perdoe. Só queria que soubesse que, se hoje sou alguém tentando ser melhor, é por tudo que vi em você, mesmo quando não entendi. Eu te amo. E sinto muito por ter demorado tanto para dizer isso. Fechei o caderno devagar. Fiquei olhando a capa por minutos. No dia seguinte, deixei um bilhete na cama dela. Tudo bem. Você pode começar de novo. Mas, desta vez, comece sendo gentil. Ela nunca respondeu. Mas, naquele dia, varreu a sala do abrigo cantando baixo uma música que eu cantava para ela quando pequena. E, naquele som, quase inaudível, eu soube. Algo tinha mudado. Mais tarde, encontrei um bilhete na caixa de correio do abrigo. Se um dia você quiser me ouvir, eu estarei no banco da praça. Toda terça, às 16 horas. Não fui na primeira terça. Nem na segunda. Mas na terceira, meus pés me levaram sem que eu percebesse. Ela estava lá, sozinha, mexendo no celular. Quando me viu, levantou devagar. Deu 2 passos em minha direção. Eu sei que não mereço, vó. Olhei para ela. Por alguns segundos, apenas olhei. Você não sabe o que eu senti. Você só sabe o que perdeu. Ela sentiu, os olhos cheios. E então,
pela primeira vez, disse o que eu esperei por anos. Desculpa. Mas as desculpas não voltam no tempo. Não curam as feridas. Não devolvem os anos. E eu sabia que aquilo era só o começo. A partir dali, a história tomaria outro rumo, não melhor, apenas mais verdadeiro. Ana Beatriz começou a me visitar com mais frequência, mas não com promessas ou exigências. Ela vinha em silêncio, e talvez por isso, começou a ocupar um espaço que palavras nunca conseguiriam preencher. Eu continuava desconfiada, sim, mas sentia que havia algo diferente nos olhos dela. Um tipo de vergonha que não pede perdão com palavras, mas com presença. Numa dessas tardes, ela chegou trazendo um caderno. Eu tô tentando escrever, disse. Mas tudo que sai é sobre a senhora. Peguei o caderno, sentei na cadeira da varanda, e comecei a ler. Eram textos crus. Pequenos fragmentos da dor dela, da solidão que começou a reconhecer, dos erros que agora doíam como se tivessem sido cometidos por outra pessoa. Em um dos textos, ela dizia: eu destruí a única ponte que nunca caiu. E quando tentei atravessar de novo, só encontrei água gelada e silêncio. Fechei o caderno e não disse nada. Mas naquela noite, deixei a porta do meu quarto entreaberta. E ela entendeu. Dormiu no sofá do abrigo com um cobertor fino e, no dia seguinte, fez o café para todo mundo. Sem anúncio. Sem orgulho. No abrigo, Ana passou a ajudar mais. A diretora, Yolanda, me disse que nunca tinha visto alguém se adaptar tão bem. Ela tem feridas, sim, mas também tem sede de reparo, comentou. E eu guardei aquilo para mim. Uma manhã, ela me chamou para um passeio. Queria te mostrar um lugar. Pegamos um ônibus e descemos em um bairro que eu não visitava há anos. Caminhamos até uma pracinha. E lá havia um projeto comunitário de leitura. Livros usados, cadeiras simples, crianças correndo. É aqui que eu trabalho agora. Olhei ao redor e senti uma pontada no peito. Não de tristeza, mas de reconhecimento. Ela estava, pela primeira vez, plantando alguma coisa sem arrancar as raízes dos outros. Lá, conheci um grupo de mulheres que se reunia toda quinta-feira para escrever cartas que nunca foram enviadas. Eram histórias de dor, de superação, de despedida. Ana me convidou para participar. Eu resisti nas primeiras semanas, mas um dia levei um texto meu. Li com a voz embargada. Esperei por ele até meus cabelos embranquecerem. Até minha alma murchar de tanto imaginar finais que nunca chegaram. Mas, hoje, entendo, às vezes, a espera é a forma mais cruel de autoabandono. O grupo aplaudiu em silêncio. E eu me senti ouvida. Na volta para casa, Ana caminhou ao meu lado sem dizer nada. Até que, perto do portão do abrigo, me disse: mesmo se um dia a senhora não me quiser mais por perto, eu vou continuar tentando ser melhor. Porque, pela primeira vez, eu quero ser alguém que não machuca os outros para não sangrar sozinha. Não respondi. Mas naquela noite, deixei um travesseiro extra no sofá e um bilhete sobre ele. Talvez a gente nunca apague o que fez. Mas, se for para escrever de novo, que seja com lápis e sem pressa. Os meses passaram devagar, como passam os dias quando a gente está reconstruindo algo com as mãos trêmulas. Ana Beatriz permaneceu no abrigo. Ajudava nas tarefas, fazia cursos comunitários, lia bastante. De vez em quando, escrevia. Me mostrava um ou outro texto, sem pressa, sem insistência. Eu, por minha vez, continuava na mesma rotina. Cuidar das outras, cuidar da horta, escrever às madrugadas. Algumas noites, me pegava olhando para o teto, pensando se aquilo tudo teria sido diferente se eu tivesse me amado mais cedo. Se eu tivesse aprendido a me escolher, antes de tentar salvar todo mundo. Mas a vida não se vive com si. Se vive com o que sobrou. Ana conseguiu um trabalho simples como auxiliar numa biblioteca municipal. Não era muito,
mas era digno. E mais do que isso, era um começo sem atalhos, sem favores, sem enganações. Ela foi morar numa kitnet perto dali. Vez ou outra, vinha me visitar. Trazia café, pão caseiro, coisas bobas. E, em todas as vezes, me olhava com cuidado que nunca soube demonstrar antes. Numa dessas visitas, chegou com uma pasta. Estão pedindo na biblioteca uma história para incluir num projeto de leitura pública com relatos de vida. Achei que, talvez a sua história pudesse ir. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Mas não como denúncia. Como aprendizado. Como sobrevivência. Peguei a pasta. Folheei. Lá estava meu texto original, o primeiro. Aquele que escrevi quando tudo ainda era dor crua. Mas agora, com anotações dela. Margens preenchidas com comentários, reflexões, novas camadas. Fechei devagar. Não. Essa história é sua, Ana. Eu já contei a minha. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então posso contar. Como foi estar do outro lado da ponte? Assenti. Pode. E ela contou. Num evento simples, diante de um público modesto, Ana leu seu texto em voz alta. Começava assim. Esta é a história de uma mulher que me criou, me ensinou tudo o que eu precisava. E que eu esqueci por medo, por orgulho, por ignorância. E é também a história de uma mulher que me deu a chance de me lembrar. Eu não voltei para ser perdoada. Voltei porque precisei aprender a olhar nos olhos de quem eu feri e aceitar que talvez o amor não seja uma segunda seance, seja uma última. E mesmo assim, ela me deu. O público chorou. Algumas senhoras levantaram e a abraçaram. E eu, sentada ao fundo, deixei cair uma lágrima sem que ela visse. Na volta pro abrigo, uma das moradoras, Dona Terezinha, me disse: ela não te salvou, filha. Mas você salvou ela. Fiquei pensando nisso por dias. Até que, numa tarde qualquer, de sol morno, recebi uma carta anônima. Era de uma mulher do interior de Minas, que tinha lido meu livro deixado num banco de praça anos antes. Dizia assim: eu ia desistir. Tinha tudo pronto. Mas li sua história. E percebi que talvez ainda exista caminho. Que o fim, às vezes, é só o lugar onde a gente começa a andar com os próprios pés. Obrigada por não calar sua dor. Ela foi a minha voz. Dobrei a carta. Guardei na última página do meu caderno. Olhei pela janela do abrigo, onde as folhas secas dançavam no chão. E pensei, talvez tudo tenha doído tanto porque precisava chegar até aqui. E aqui, era o lugar onde, enfim, ninguém mais me chamava de peso, de incômodo, de velha inútil. Aqui, eu era só eu. Sem rótulos. Sem funções. Sem ser um plano B. E, pela primeira vez em toda a minha vida, isso foi o suficiente. Essa foi mais uma história de amor e feridas. Se ela te tocou de alguma forma, não guarda pra você. Compartilha, comenta, se inscreve. E lembra, você também merece ser escolhido. Não só usado.